Oi, hoje a gente mergulha no Salmo 135. É um chamado bem vibrante ao louvor, quase uma convocação mesmo. A estrutura principal ali é um convite para exaltar a Deus, né? E detalha bastante os motivos. A ideia aqui é entender quem exatamente é chamado para esse louvor e por quê, segundo o texto. Exato. E, bem, o Salmo não só chama para o louvor, ele justifica, e justifica com exemplos assim muito fortes, da soberania de Deus, das ações dele na história e na natureza. Vamos olhar isso mais de perto? Legal. O texto começa identificando o pessoal, os servos do Senhor, aqueles que ministram na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Ok, parece bem específico no começo, né? Sim, começa com quem está ali no dia a dia do templo, digamos assim. Mas é interessante porque logo depois o chamado se amplia bastante. Lá pelos versículos 19 e 20, ele chama a casa de Israel, ou seja, o povo todo. Ah, sim. A casa de Arão, os sacerdotes. A casa de Levi, os auxiliares do templo. E também, olha que importante, vocês que temem o Senhor. E essa última parte é mais abrangente, então. Muito mais. Parece incluir qualquer pessoa que tenha reverência por Deus, né? Então não é só para o pessoal do templo, é para a comunidade toda, uma adoração coletiva mesmo. Entendi o quem, mas e os motivos? O porquê de louvar? O Salmo fala porque o Senhor é bom, seu nome é aprazível. Isso é importante, claro, mas parece que tem mais peso aí. Com certeza tem. O ponto central, eu acho, é a ênfase na grandeza, no poder absoluto de Deus. O versículo 5 é muito direto, né? Sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Uma afirmação de convicção pessoal, quase. Totalmente. E o versículo 6 reforça. Ele faz o que quer onde quer. Céus, terra, mares, abismos. Ele controla a natureza. Nuvens, relâmpagos, chuva, vento. Coisas que outros povos até adoravam como deuses, né? Justamente, a ideia é, ele não é um Deus entre outros. Ele é o soberano de tudo. E aí o Salmo não fica só na teoria, né? Ele vai para a história. Lembra de ações bem específicas, o impacto no Egito, ferir os primogênitos, os sinais contra o faraó. Isso é forte. Muito forte. E para o salmista isso não é só contar a história. São, tipo assim, provas. Provas do poder de Deus e, fundamentalmente, do compromisso dele com Israel. O versículo 4 diz que Deus escolheu Jacó, Israel, como sua propriedade peculiar. As ações no Egito mostram isso na prática. Essa ideia da propriedade peculiar. E continua falando da conquista da terra, né? Derrota de reis. Seom e Og são mencionados pelo nome. Isso. Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, eram obstáculos gigantes para Israel entrar na Terra Prometida. A derrota deles, que está lá em Números, foi um sinal claro da fidelidade de Deus. O Salmo usa essas vitórias militares, ali nos versículos 10 a 12, para mostrar um Deus ativo, que age, que derrota inimigos e cumpre a promessa, entregando a herança. É um Deus de ação concreta. Faz todo sentido. E essa imagem de um Deus tão ativo, tão poderoso, cria um contraste, nossa, um contraste imenso com a parte seguinte, que fala dos ídolos. É um contraste brutal e é intencional. Os versículos 15 a 18 são assim uma crítica demolidora da idolatria. Descrevem os ídolos como o que eles são: objetos, prata, ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Exato. Ouvidos que não ouvem, não têm nem fôlego de vida. São inertes, mortos. E a parte mais chocante, talvez, é a conclusão. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. É uma declaração muito dura. Duríssima e é central para o argumento. A ideia é, se você confia em algo sem poder, você mesmo se torna impotente, sem vida, sabe? Desconectado da fonte real de poder. O Salmo está basicamente perguntando, por que confiar nessas estátuas paradas se existe o Deus vivo, Criador, Senhor da história, fiel ao seu povo? Só ele merece confiança e louvor de verdade. Então o Salmo vai montando o caso, né? Define quem louva, depois apresenta as razões, o caráter de Deus, o poder dele sobre tudo, as ações históricas, e aí joga na cara a inutilidade dos ídolos para fechar o argumento. É quase um processo lógico. Exatamente. É um chamado que se baseia na experiência,
na percepção da ação e da soberania de Deus, e mostra que a idolatria é vazia. A adoração, nesse sentido, não é só uma escolha qualquer, é uma resposta lógica à grandeza e à fidelidade desse Deus. Isso faz a gente pensar sobre a natureza da fé que está sendo descrita aqui, né? Sim, leva a uma reflexão importante. O Salmo mostra esse contraste. Um Deus dinâmico, que age, cria, liberta, versus objetos parados, feitos por gente, sem poder nenhum. E a pergunta que fica, que o próprio Salmo sugere é: o que, fundamentalmente, diferencia a confiança nesse Deus vivo da confiança nesses ídolos mortos? Qual é a essência dessa diferença na vida de quem crê? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. E o Salmo termina como começou, né? Com aquele chamado forte: louvem o Senhor, aleluia. Um convite final, depois de toda essa argumentação.